coincidentemente, eu não vendi aquela casa. Eu vendi, eu acho que 7 ou 8 apartamentos para clientes que vieram daquela casa. A gente precisou dedicar muito tempo na qualificação do time para fazer essa venda mais consultiva com esse cliente. O que a gente chama de vício, a outra empresa pode chamar de cultura, né? Exato. Às vezes não é uma questão... O vício pressupõe um hábito ruim, mas às vezes é um processo que foi feito tantas vezes e que na operação da outra empresa pode fazer sentido, né? O marketing ele tem que existir em função do comercial. Quando a gente vai ver lá na ponta o vídeo que converte é aquele que tá mais... que é o pé no chão, né? Hoje o nosso ticket médio ele gira em torno de 800 mil. Somando as duas operações, a gente trabalha com algo em torno de 110 corretores aproximadamente. O modo avião é produzido com o apoio de empresas que transformam o mercado imobiliário. Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Cred Aluga, Arbitralis, Remax Brasil. O modo avião de hoje, diretamente de Curitiba, a nossa casa aqui do Imob Report da Cúpula vai falar com um líder que está à frente de uma imobiliária que vem se destacando no mercado de lançamentos imobiliários. O modo avião de hoje recebe o Diego, CEO da V6 Imobiliária. Diego, bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Michel. Quero agradecer aí o convite seu, o convite da Cúpula. É uma honra poder participar do programa. Cúpula é um evento que realmente está no calendário do mercado imobiliário do Brasil e para a gente estar participando é muito gratificante. Isso que você fala é muito interessante porque, inclusive, nós chegamos até você por meio de uma indicação de uma outra imobiliária aqui da cidade. A V6 é uma das imobiliárias anfitriãs do Cúpula Summit 2026. Você que nos acompanha sabe que, historicamente, a gente sempre tem essa experiência de visitas e a gente sempre busca conectar com empresas novas, novos empresários que têm algo para compartilhar de diferente. É assim que a gente chegou até a V6, que vai estar conosco, né, Diego, esse ano, vai estar lá abrindo as portas para receber pessoal aí do Brasil inteiro, né? E agradeço de novo, Michel, o convite. Para nós é extremamente importante estar participando de um evento desse, né, que é o Cúpula, realmente um grande diferencial para todo o mercado imobiliário. Então, agradeço muito o convite, é uma honra poder participar. Então, você que está nos ouvindo, se você ainda não garantiu seu acesso para o Cúpula Summit, garanta seu ingresso, venha fazer parte, conheça a V6 e outras empresas que igualmente abrirão suas portas para receber você que vem de outra cidade. Aproveite sua vinda para o Cúpula Summit e conheça mais a fundo as empresas que vêm fazendo um trabalho diferente aqui na nossa cidade. E a V6, então, vai estar conosco nessa experiência das visitas presenciais que teremos aqui. Já estamos com a turma quase fechada, inclusive, né, para nossa visita lá. Vamos ter a oportunidade de conhecer a operação da V6 aqui em Curitiba. E foi aí que tudo começou, né, Diego? Foi. Em 2020, eu e a Jéssica, que é uma das minhas sócias, estávamos numa outra operação e o mercado que a gente atuava era um mercado da linha mais da região metropolitana, região mais da linha econômica. E eu, na minha experiência de mercado, eu trabalhei em empresas que naturalmente trabalhavam perfis de produtos diferentes. E eu não me adaptei muito a essa nova realidade. Fui para conhecer mesmo o mercado, para entender como é que funcionava. Só que não foi o que eu gostaria de seguir. Então a gente saiu, nesse momento a gente abriu a V6 com o intuito justamente de manter o mesmo processo de vendas, né? O processo baseado ali em prospecção, baseado no foco do corretor em atender cliente, e a gente, como eu falei, começamos com uma salinha lá um pouco maior do que essa, 6 corretores. Um ano depois nós estávamos numa estrutura nova de aproximadamente 100 metros, 92 metros, e aí já com 4 gestores, 30 corretores. Isso ficou pequeno também, então... E vale dizer que isso tudo aconteceu, a gente ainda estava vivendo a pandemia, correto? A gente ainda estava vivendo ali os resquícios, né, da pandemia, Tava 2020 no final 2022. daquele pode sair, pode abrir, mas de máscara, ainda estava
estava naquela transição, né? Exatamente. Então o receio era muito grande, porque a gente não sabia o que o mercado imobiliário ia proporcionar a partir dali, né? A gente teve um evento mundial que foi muito positivo para o mercado e para nós foi positivo de alguma maneira, mas também nos deixou com alguns gatilhos de melhoria que foram muito importantes para a operação como ela funciona hoje. E isso fez com que a gente, a partir da ampliação, começasse também a focar em outros tipos de mercado, né? A operação ela foi lançada, ou ela startou para lançamentos, né? Para trabalhar com as incorporadoras. E a gente percebeu que na pandemia a gente tinha um volume muito grande de venda de imóvel de terceiro, né? De imóvel pronto. E aí é onde a gente também estruturou a parte de marketing para trabalhar imóveis prontos, justamente por essa necessidade que a pandemia nos trouxe e pelos números de venda de imóvel pronto, né, de outras empresas ali que a gente viu durante esse processo aí de transição de pandemia para imóvel pronto. Então, tem um projeto inicial de um foco em lançamentos, mas aí existe um contexto que o mercado estava favorável para atuar com terceiro. Vocês rapidamente já pivotaram o plano inicial para poder trazer isso, que hoje, inclusive, é algo importante na estratégia de vocês, né? O imóvel pronto, ele é mais do que um tipo de negócio dentro da operação. Ele traz um produto que está muito ligado à estratégia de marketing que vocês têm, inclusive, né, Diego? Exatamente. Então, hoje a gente não tem um setor dividido de terceiros, mas a gente trabalha com essa segmentação e ela é muito importante dentro do contexto geral da empresa, inclusive na parte de vendas de lançamentos. Muito porque a gente consegue, através do imóvel pronto, fazer uma prospecção muito ativa de clientes que muitas vezes eles não acabam não comprando, né, não finalizando a venda no imóvel pronto, e aí é onde a gente consegue portar ele para lançamentos, para essas outras opções aí de compra também. Esse entendimento, né? Como que ele aconteceu lá? Como é que foi? A partir do quê? Foi a partir de olhar para o volume de resultado que estava gerando, ou foi a partir de olhar para demandas que os clientes traziam e vocês não estavam conseguindo atender por falta de produto? Como que surgiu esse insight, né? Eu acho, Michel, que foi um pouco de cada, assim, eu acho que uma partezinha de cada uma dessas opções que tu colocou. A gente percebeu que o cliente, muitas vezes, ele busca em Curitiba uma localização mais centralizada, uma localização um pouco mais que ele tenha serviços, que ele fique próximo ali de parques, que a vida dele seja um pouco mais, não demande deslocamentos muito grandes, e só que ele quer, por exemplo, uma casa, né? Uma casa em condomínio numa região mais centralizada, digamos assim, que é algo que a gente sabe que necessariamente não existe. Então a gente começou a observar que esse cliente, na verdade, além disso, ele também queria um condomínio que muitas vezes completo, com piscina, academia, salão de festas, e isso é muito raro você achar em condomínios horizontais, né? Tu vai identificar isso em prédios. E aí é onde a gente começava a estudar e a entender um pouco a necessidade desse cliente e aportar ele muitas vezes para prédios, né? Para lançamentos ali de produtos, porque ele tinha exatamente tudo que ele buscava, ele só não tinha a casa, que era muitas vezes isso que ele veio, né? Ele chegou a nós através de um anúncio de casa. E a gente fez muito teste, né? Então a gente testou muitas campanhas, a gente tentou validar, fizemos vários ajustes e a gente percebeu que era um nicho que funcionava, né? A gente começou a colher muitos frutos. A gente tem inclusive um case que foi um dos anúncios que eu rodei durante muito tempo, fez uma geração muito forte de clientes e coincidentemente eu não vendi aquela casa. Eu vendi, eu acho que 7 ou 8 apartamentos para clientes que vieram daquela casa e a casa em específico quando eu acabei não comercializando ela. Sua imobiliária atingiu o teto? É hora de iniciar um novo ciclo de crescimento. Mais de 11 mil profissionais e 600 imobiliárias em todo o país para fazer negócio com você. Um ecossistema com metodologia para garantir máximo serviço ao cliente, máxima comissão ao corretor e máxima rentabilidade para a sua empresa. Vencer Remax. Isso me parece um ponto de virada muito interessante, que é o entendimento de que, quer dizer, para você vender, tu precisa ter produto, tu precisa ter estoque, só que a estratégia dessa captação, existe uma oportunidade aí, pode ser inclusive um imóvel que às vezes não é exatamente o perfil do imóvel ideal que você tem ali como target, só que ele tem algo ali que faz com que ele
atrai a gente parecida? Obviamente, se você tem um perfil de imóvel recortado, de nicho que você atua, naturalmente você vai atrair pessoas similares. Mas me parece que essa estratégia ainda é pouco explorada, né? De você entender que tem. Eu já ouvi casos de imobiliário, inclusive, que manteve anúncio de imóvel depois de vendido, que aí já é no nível também de perigoso, né, de risco. Mas tá aqui um hack poderosíssimo que pouca gente usa, né? Como é que vocês lidam com isso hoje? Na hora de captar o imóvel, isso passa a ter um peso maior na decisão de o quanto investir, por exemplo, em captação de vídeo, né? Passa porque para nós, muitas vezes um imóvel que ele vai atrair um perfil de cliente, ele é tão importante quanto um lançamento ou às vezes até mais, porque a partir dali, isso obviamente gera algumas dificuldades, que é muito alinhamento com o time comercial, mas a partir de um anúncio eu pego um perfil de compra. Então, se eu anunciar, por exemplo, um apartamento de 1 milhão no Batel, eu tô pegando, é que é difícil você ter hoje em dia, né, mas eu vou usar como exemplo. Só fazer um contexto aqui para quem é de fora, o Batel é um dos bairros nobres mais tradicionais da cidade, historicamente, e que nesse momento está passando por uma nova fase de valorização, eu diria, né? Atraindo Exato. empreendimentos verticais de altíssimo padrão. Então, 1 milhão no bairro do Batel é difícil. Já tá raro de você achar. Mas muitas vezes eu faço um anúncio, por exemplo, de 1 milhão num apartamento do Batel, eu sei que eu vou pegar um perfil de público, que não necessariamente ele vai comprar aquele produto de onde eu estou anunciando. E é onde entra ali a parte comercial, que aí a gente precisou dedicar muito tempo na qualificação do time, para fazer essa venda mais consultiva com esse cliente. Então, justamente, eu não quero aqui que o cliente ele venha e, como tu falou, às vezes o pessoal anuncia imóvel que já vendeu, anuncia imóvel com informação falsa. Não, o que eu tenho ali é muitas vezes um cliente que veio para um imóvel de 1 milhão no Batel, mas que, por exemplo, eu estou anunciando um imóvel pronto e a intenção dele é um imóvel em lançamento. Ou, ao contrário, eu estou anunciando um lançamento e a intenção dele é um imóvel pronto. Então, eu preciso ter o meu time muito bem capacitado e preparado para conseguir abordar esse cliente, entender qual é a necessidade de compra dele, ver se o perfil dele está adequado realmente com o que ele está buscando, né? O imóvel que ele veio buscar, e a partir daí tu começar a trabalhar as opções que a gente tem. Então, muitas vezes eu raramente anuncio um imóvel, como que eu posso usar a palavra, que ele seja solitário, que eu não tenha onde fazer essa transição, sabe, com o cliente. Eu vou fazer um investimento maior num imóvel que, se eu sei que se esse cara não comprar, óbvio que para mim, se eu anuncio e ele compra o que eu anuncio, é o mundo perfeito. Mas se ele não comprar o imóvel que eu anuncio, que eu consiga trabalhar com ele os imóveis que vão estar dentro do perfil dele. Ele vai estar alinhado com o perfil, então assim, não faz sentido fazer uma estratégia dessa com uma estrela solitária lá, uma mansão na região metropolitana, que estamos falando de algo, talvez um perfil de público muito específico, que tu não vai ter portfólio para atender ele e fazer essa estratégia disso, Perfeito, né? exatamente. E aí eu vou gastar investimento, vou gastar tempo da equipe comercial e isso muitas vezes acaba não gerando o resultado que a gente espera. Interessante. Então, poderia dizer que o resumo aqui é: não basta só ser um imóvel cenograficamente lindo que vai permitir fazer um baita de um vídeo, se aquilo ali não for capaz de atrair o perfil de público que você tem produto para oferecer para ele, né? Perfeito. Essa é, eu acho que um pouco da essência, inclusive, do nosso marketing, né? Que o marketing, eu penso o marketing como algo que tem que ser aprovado pelo comercial. O marketing, ele tem que existir em função do comercial. E a gente sabe que muitas empresas, esse é um dos motivos, inclusive, que eu não terceirizo o nosso marketing. O meu marketing é interno, até para eu poder manter o controle e a qualidade. Mas a gente sabe que muitas empresas terceirizam isso e aí você acaba não tendo essa comunicação direta com o comercial. O marketing vai lá, faz um anúncio e o comercial tem que se virar para vender. Na V6 eu entendo que o marketing ele tem que funcionar para o comercial. Então tudo que a gente anuncia, como a gente anuncia, ele tem um intuito comercial, né? Então eu vou anunciar informações ali, possam converter na venda, que eu tenha como atrair um perfil de público que é do meu interesse, né? Que eu consiga converter vendas. E então essa lógica a gente inverte um pouco aí com relação a outras operações. Quero entrar um pouco mais nos processos internos, mas só para a gente encerrar essa primeira parte falando sobre os vídeos, queria que você explorasse essa visão de que o resultado que o vídeo de um imóvel pronto com o corretor lá que vocês fazem gera versus o vídeo do lançamento. Porque tem um certo paradoxo aqui, né? Muitas vezes a incorporadora ou mesmo a imobiliária faz um investimento grande em renders, em captação, seja com IA ou uma captação mesmo, com atores. Existe um investimento grande de fazer um vídeo, que em geral acaba ficando
como a gente costuma dizer, na poesia, né? No conceito. Porém, quando a gente vai ver lá na ponta o vídeo que converte, é aquele que tá mais, que é o pé no chão, né? Que é aquilo que o cliente vai visualizar. A que você atribui isso? É a característica do cliente? É o fato de que as pessoas valorizam mais aquilo que valorizam a terra, né? Valorizam aquilo que já existe, que dá para pegar, que dá para ver? Michel, eu acredito que a rede social ela é muito instável, né? Tem muita coisa que tu faz e funciona muito bem, e aí tu tenta essa mesma estratégia num outro produto, num outro perfil, não funciona. Ela tem essas variações. Mas o que eu entendo? Hoje em dia, eu vejo pelas minhas experiências de compra que a gente não tem tempo. A gente tem pouquíssimo tempo para se dedicar a alguma situação de buscar, por exemplo, no nosso caso aqui, buscar imóvel. A gente não tem muito tempo. E quando tu trabalha muito o conceitual, tu tá tirando tempo do teu cliente. Tu precisa que ele preste muita atenção naquele vídeo, naquela proposta que tu tá querendo inserir para ele. E eu venho com uma outra ideia. O que eu quero fazer, o que eu quero te entregar aqui é algo rápido, algo que tenha as informações principais, que tu saiba exatamente aonde tu tá clicando, sobre o que é. Então, como eu dei o exemplo no início, tu saiba onde é a localização do imóvel, qual que é uma faixa de preço, ou qual que é a condição, ou qual que é a tipologia desse imóvel. Eu entendo que o tempo das pessoas é muito escasso. Então, quanto mais eu conseguir otimizar isso, eu vou otimizar o tempo do meu cliente e eu vou otimizar também o tempo da minha equipe comercial. Então, eu tenho, através dos anúncios que a gente faz, que eles não são muitas vezes conceituais, como tu falou, a gente faz também vídeos, o pessoal apresentando, falando ali, mas eu sou muito... normalmente eu que aprovo os textos, eu que aprovo tudo que vai, eu sou muito criterioso nisso. A gente tem que ser objetivo, a gente tem que entregar as informações. No meu ponto de vista, o marketing, isso tu pode perceber, por exemplo, pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, ele é como se fosse uma loja virtual, né? Ali eu vou falar de imóvel. Não sou formado em marketing, então eu sei que o pessoal de marketing que vai me assistir pode... Não, você tem que trabalhar conteúdo, você tem que trabalhar outros tipos. Eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo que nosso Instagram, nosso Facebook, né, nas redes sociais, a gente trabalha muito como se o Instagram fosse uma loja. Eu quero que o meu cliente que entra lá, ele vai ver imóvel à venda, ele vai ver apartamento à venda, ele vai ver condição para ele comprar imóvel ali. A gente não costuma trabalhar questão de educação de cliente, vídeos nesse contexto, porque eu entendo que o cliente que ele vai clicar ali, ele tem o tempo dele escasso, ele quer ser mais objetivo, ele vai buscar exatamente o que ele está procurando comprar. Essa visão que você tem do tempo escasso, você entende que isso está generalizado ou é algo mais específico desse recorte de público que você trabalha hoje? Eu acho que ele é um pouco generalizado, mas ele é mais específico para o recorte de público que a gente trabalha, né? Hoje em dia, todo mundo tem uma vida muito corrida, né? Mas quando tu vai subindo o perfil de compra do cliente, tu percebe que ele é ainda mais. Qual que é o ticket médio hoje da V6, para a gente poder situar o nosso público aqui? Hoje, o nosso ticket médio, ele gira em torno de 800 mil, aproximadamente, né? O ticket médio de venda. Ele foi maior o ano passado, curiosamente, né? A operação do ano passado, eu fechei com um ticket médio em torno de 1,1 milhão. Esse 1 ano... milhão e 100, ticket médio de 25, e aí a média de 26 está em 26 está em 800, porque a gente trabalhou muito lançamento de estúdios, né? Apartamentos compactos. Então, são imóveis ali de 350, 400 mil reais. Ele puxou um pouco para baixo o meu ticket médio. Então, aí você traz até um ponto interessante, porque olhar o ticket médio não exatamente explica o perfil do comprador, né? Porque quando a gente olha o caso dos estúdios, a gente está falando de um perfil de cliente investidor, muitas vezes de um público de alta renda, e que aí a lógica do tempo que tu traz aqui se torna mais relevante para ele, né? Perfeito. O investidor, ele é muito mais objetivo, né? Então, ele vai falar sobre rentabilidade, ele vai falar sobre valorização de imóvel. Então, tu precisa trabalhar números com ele. Então, até o anúncio a gente linka com esse assunto, né? Sobre retorno, sobre possibilidade de locação, como que é o mercado nesse sentido, para ele ter quando ele, né, vem para o nosso, que ele clica no nosso anúncio, ele consegue conversar com o corretor a respeito disso, que é diferente quando tu vai para um consumidor final, né? Que aí tu precisa trabalhar outros aspectos do imóvel com ele. A gente vai exibir agora um vídeo aqui da V6 para vocês entenderem do que a gente está falando e convidando você a conhecer lá o perfil dele, sobretudo no Instagram, que é onde tem um repositório mais fácil de acessar, né, dos vídeos, e a gente volta já já.
Você viu aí um dos vídeos produzidos pelo time da V6 e agora eu quero entrar então na questão do processo comercial, porque você comentou dessa estratégia de entender que alguns imóveis são isca para atrair clientes que vocês inclusive vão direcionar para outros produtos, né? Como que se dá esse processo, né? Como que corretores da V6 são orientados a isso? Vocês trabalham com modelos de playbook para isso? Como é que é o acompanhamento desse processo para garantir que isso aconteça? O processo de angariação ali dentro, ele é muito técnico, né? A gente procura capacitar o máximo possível o corretor, porque a gente sabe que o imóvel pronto, ele tem muitas peculiaridades, ele é muito diferente de tu vender um lançamento. E quando tu angaria um imóvel, ou seja, tu tem um bem de uma outra pessoa na tua prateleira, o cuidado ele tem que ser redobrado. Então tu precisa ter muita atenção a detalhes, você precisa cuidar muito da parte documental, né? A gente é bastante criterioso com relação a isso. E tem um outro aspecto, Michel, que quando tu começa a trabalhar imóveis de tickets maiores, aí você precisa ter alguns cuidados redobrados, né? Então, alguns clientes a gente precisa convencer a anunciar, porque ele não gosta que o imóvel dele apareça, ele não quer que muitas vezes o vizinho dele saiba que ele está vendendo o imóvel, ele acha que talvez o material que tu vai fazer não seja um material de qualidade, até por outras experiências que a gente teve, que o cliente teve, e aí a gente parte então para a parte de mostrar o nosso trabalho, né, com o cliente, e o corretor ele está alinhado com esse discurso. Então a gente tem essas ferramentas de mostrar, olha, o nosso trabalho ele é realmente diferente. Então a gente faz ali um marketing diferente, o vídeo ele é contextualizado com relação ao imóvel, ao perfil do imóvel que está sendo colocado ali. O trabalho de visita, o trabalho de acompanhamento, ele é diferenciado para cada público. A gente procura ter um discurso diferente. Então, obviamente, um ticket menor, um apartamento compacto, uma revenda, ela é mais simples de tu trabalhar. Tickets maiores, condomínios fechados, tu precisa ter muito mais cuidado na hora de tu levar, por exemplo, uma visita, porque muitas vezes tu vai entrar num imóvel de altíssimo padrão, em que o cliente, ele às vezes ainda reside lá, às vezes são pessoas que são, né, conhecidas, às vezes são pessoas que têm uma vida íntima muito privada, e ele tem ali itens de alto valor, muitas vezes, então você precisa, né, em fazer com que esse cliente ele se sinta seguro em deixar o imóvel com a gente. Então, até a questão de visitas, como é feito o acompanhamento, tudo isso a gente passa para o cliente, né, a gente instrui os corretores para que eles passem essa segurança, essa tranquilidade para os clientes. A questão do marketing acaba sendo um argumento central nesse processo de captação do imóvel, ou você não diria que isso é o que... Porque a gente falou aqui desse trabalho mais consultivo do teu time, mas eu fico pensando aqui em como tangibiliza isso, né, para o cliente na hora de ter o interesse, sobretudo considerando uma peculiaridade do nosso mercado, que é a exclusividade nos imóveis, né, que é algo que também não é comum em outras cidades, e que aí demanda um esforço de venda da captação, né? Tu trabalhar um mercado de imóvel pronto, tu precisa, além de tu ter, obviamente, a tua equipe muito bem qualificada para trabalhar esse cliente, inicialmente a gente tinha muito o marketing como o grande diferencial. Então, realmente, a gente ofertava nos imóveis, porque eram de nosso interesse, olha, nós fazemos esse tipo de material, nós vamos fazer esse tipo de investimento no teu imóvel, porque a gente vê liquidez nele. Posteriormente, isso ficou um pouco mais fácil, assim. Posteriormente, quando a marca começou a expandir, a gente começou a ficar um pouco mais conhecido, a gente não demandava mais de só usar o marketing, né? Só usar essas ferramentas de marketing ali como argumento de prospecção de imóveis. Muitos clientes, eles, inclusive atualmente, né, a gente tem muitos clientes que vêm através da nossa rede social, espontaneamente, né, orgânico, e falam, olha, eu tenho um imóvel, eu gostaria de deixar com vocês ali para vocês fazerem essa gestão. Então, conforme foi evoluindo, né, conforme os resultados foram acontecendo também, ficou mais fácil, assim. É uma ferramenta ainda, porque muitas vezes, como eu usei o exemplo ali, às vezes você tem um cliente que ele não quer anunciar porque ele teve uma experiência ruim em um outro momento. E aí tu mostra para ele, não, mas olha, o material que a gente faz é esse aqui. Então eu tenho esse tipo de vídeo, a gente faz esse tipo de material. Teu imóvel ele vai demandar esse tipo de acompanhamento. Às vezes a gente põe uma pessoa narrando, às vezes a gente põe só um vídeo de drone. Aí a gente faz a análise de perfil por perfil e ficou mais não só como um argumento necessariamente para trazer esse imóvel, né? A gente tem mais como uma ferramenta mesmo, porque com a expansão e, né, com a marca sendo um pouco mais conhecida, isso ficou mais fácil.
Na nossa primeira conversa, Diego, eu lembro de você comentar sobre como a operação de lançamento acaba gerando oportunidade na venda de terceiro, porque uma das características é quando tem, por exemplo, a permuta. E aí vocês também identificaram que tinha uma oportunidade ali de trabalhar e gerar negócio para um cliente que às vezes quer fazer negócio botando o imóvel dele ali, mas sem ter a visão de que às vezes era melhor ele vender direto esse imóvel e que ele ia levantar uma grana melhor do que tentar fazer uma permuta com a incorporadora, que, a depender da oscilação do mercado, nem está muito aberta para isso, porque não é o core da incorporadora, né? Como é que foi identificar isso e como que vocês têm feito para convencer e educar o cliente nesse sentido, né? Porque é uma mudança de paradigma grande, né? Assim, a ideia de o cliente confiar o processo de colocar o imóvel para venda, sobretudo quando é um caso como esse, quando ele ainda reside no imóvel, por exemplo, imagina que tem ali uma objeção maior de início, né? Mas como é que vocês equalizaram isso? Foi bem curioso, Michel, tu ter tocado nesse assunto, que esse é inclusive um dos cases que a gente tem de resultados do ano passado. Assim. A gente percebe que o mercado ele vive muitos ciclos, né? Altos e baixos, enfim, ele está sempre se reinventando. E depois da pandemia, percebemos que muitos clientes eles queriam comprar, eles queriam muitas vezes partir para um imóvel maior, mas eles tinham a necessidade de vender o imóvel deles ou colocar no negócio. Colocar no negócio seria, né? Eles entra como parte de pagamento numa outra compra e é muito casual em outros mercados. Isso acontece, por exemplo, em Santa Catarina com uma facilidade muito grande porque é de praxe da maioria das consultoras em Santa Catarina aceitarem imóvel na negociação, na permuta, né? Em Curitiba o mercado ele é um pouco mais resistente. Então hoje ele está um pouco mais aberto do que já foi, mas se tu pegar 2023, 2024 era muito mais fechado. A gente tinha muito mais dificuldade de negociar com as incorporadoras, justamente por isso que tu pontuou, né? A incorporadora, o share dela, o negócio dela é vender imóvel, né? Não é comprar, não é precisa ter um setor para administrar isso e a maioria das incorporadoras não quer. Só que alguns negócios podem acontecer dessa maneira e a gente percebeu que quando isso não acontecia, a gente estava perdendo vendas. Então, eu não conseguia colocar muitas vezes o cliente no imóvel que ele gostou, dentro de um lançamento ou de uma incorporadora que ele gosta, pela diretriz comercial da incorporadora, e eu precisava achar uma solução para isso. Então, a gente começou a mostrar números e de novo, buscar, né, meios ali de viabilizar o negócio. Então, por exemplo, quando o primeiro negócio que a gente fez nessa modalidade, o cliente ele queria comprar um imóvel que ficaria pronto 2 anos. Em 2 anos que ele receberia a chave. Ele queria colocar o imóvel dele como permuta e a construtora não aceitava. O que nós fizemos? O imóvel dele era um imóvel bom, era um imóvel líquido, um apartamento que a gente viu muito bem localizado, estava muito bem mobiliado. Esse imóvel a gente consegue vender. O que a gente fez? A gente sentou com o cliente e apontamos números para eles. Então, ele estava um pouco irredutível no primeiro momento, porque ele não queria, ele falou, olha, eu preciso colocar esse imóvel na negociação, porque eu não quero assumir um risco de colocar esse imóvel à venda e aí eu não vender, que era esse o receio dele. Receio. E a gente, né, pontuou para ele, olha, se tu for colocar o teu imóvel em uma negociação, a princípio aquela construtora em específico não aceitaria, mas usando um exemplo de uma que aceitaria, tu vai ter uma perca significativa de valor. Natural, a construtora ela vai precisar pagar com comissionamento imobiliário para ser vendido, ela vai precisar pagar documentação, ela vai ter que ter um deságio muitas vezes, né, para negócio, precisa muitas vezes ter manutenção em cima daquele imóvel, então ela vai retrair ali, ela vai subtrair do valor de avaliação muitas vezes 20, 25% do valor do imóvel. Nesse cliente específico, a gente conversou com ele e falou, olha, vamos fazer o seguinte, em vez de tu dar o teu imóvel agora, por que tu não faz um fluxo de pagamento aqui com os recursos, o que você tem hoje, o que você consegue pagar mensal? Esse valor do teu imóvel, na época, eu acho que era 700 mil, não recordo direito, mas o valor do teu imóvel, ele entra como um balão próximo da entrega. Eu tenho 2 anos para vender esse teu apartamento. A gente não pode prometer que vai vender, né? Mas a gente conhece do mercado. Então, eu falei, olha, realmente, eu acho que eu consigo vender esse teu imóvel rápido. Não vou te dizer que a gente vai vender em 1 mês, em 2 meses, mas eu tenho 2 anos para vender. 2 anos, um imóvel, ele já desvalorizou, né? Só se eu estabilizar o preço dele, não fizer nenhuma correção, ele já vai estar defasado um bom percentual. Né? Curitiba, a gente fala aí, nos últimos 24 meses, uma valorização média aí de 15% ao ano. Acho que o ano passado foi um pouquinho, o ano retrasado, na verdade, foi um pouquinho maior. Mas vamos falar em 15% ao ano ali. Ou seja, em 2 anos eu tenho uma desvalorização no preço dele de, em média, 30%. Então, é muito anormal eu não conseguir vender, né, esse imóvel para ele. E o que aconteceu nesse
nesse caso, Michel. A gente, né, captou o imóvel, ele falou, não, tudo bem, vamos fazer, porque ele não queria perder o apartamento, ele gostou muito do imóvel que ele estava vendo. Captamos o apartamento dele para venda. Esse imóvel foi vendido em 4 meses. E aí, em 4 meses, ele tinha o recurso para quitar o valor lá que ele tinha se comprometido com a construtora. Eu não sei se ele quitou, se ele investiu, enfim, mas a gente conseguiu em 4 meses fazer essa venda. Hoje, a gente tem muitos negócios nessa mesma configuração. O cliente, a gente consegue convencer ele através da expertise que a gente tem de mercado e de outros resultados que a gente já teve, de que para ele é melhor assim. Ele não vai ter toda essa perca que ele teria para deixar o imóvel dele com a construtora, e eu consigo muitas vezes vender numa velocidade muito mais rápida do que até se ele fosse deixar a venda naturalmente. Então, hoje a gente teve imóveis que foram vendidos em 15 dias. Pois é, você falou sobre. Quando você traz esse exemplo, a primeira coisa que você disse era que vocês sabiam que esse apartamento era líquido, porque imagino que baseado no histórico de transações, o conhecimento que vocês já tinham ali, você sabia que era possível, se não garantir que a venda vai acontecer em tanto tempo, mas tinha uma confiança de que vocês poderiam fazer. Como é que é esse processo de convencimento do cliente? Porque uma coisa é você falar que eu acho que eu vendo isso aqui antes de 2 anos. Outra coisa é você demonstrar a partir de histórico. A gente sabe que isso é algo que a gente ainda tem muito que amadurecer, né? Assim, de como demonstrar isso, mas tem perfis de clientes, inclusive, que precisam ver a coisa ali no número, né? Na planilha. Como é que é esse trabalho? Que argumento que você usa na hora de... Como que demonstra essa confiança a tal ponto de mudar uma visão importante, porque estamos falando de uma objeção muito, muito importante dentro desse cliente, né? Quais são os caminhos que você segue aí para contornar essa objeção? Primeiro, Michel, é a transparência. É você, em todo momento, falar a verdade para o cliente. Nós, em momento algum, garantimos a venda. O que a gente aponta para ele é justamente as operações que a gente já fez semelhante e o resultado que a gente teve. Então, nós fizemos uma operação nesse formato, conseguimos vender em tanto tempo, esse aqui a gente consegue vender em tanto tempo. Esse imóvel, a gente entende que um tempo médio de venda dele é X meses, por exemplo. Porque é muito ruim você, por exemplo, falar para um cliente, olha, deixa teu imóvel comigo, fique tranquilo, que em 6 meses eu vendo ele. Sim. E a gente não faz isso nem no imóvel mais líquido, né? Como quando a gente analisa isso. Mas a definição, desculpa te interromper, a definição desse tempo médio é baseada de fato no histórico das transações? Vocês têm isso mensurado, por É exemplo? baseado no histórico das transações que a gente tem, em valor médio de mercado, nos imóveis que tem na região, então, oferta e demanda, a gente faz essa análise ali para o cliente, então a gente apresenta números para ele. Então, como eu te falei, um dos argumentos que eu uso muito para esses períodos mais longos que a gente tem de angariação e de compra posterior é valorização imobiliária, né? Então, imagine um imóvel que vale, vou usar o exemplo que eu dei no início ali, 1 milhão, no Batel, daqui a 2 anos, não vai mais valer 1 milhão, né? Ele vai valer muito mais. Então, imagine se eu fico com esse imóvel por 1 milhão, que muitas vezes ele teria que entregar, vamos fazer um cálculo de padeiro aqui, se ele fosse colocar esse imóvel em negócio com uma outra incorporadora, esse imóvel de 1 milhão ele teria que entregar, sei lá, por 750, 800 mil reais, e ele deixa com a gente, eu consigo trabalhar esse imóvel para ele e ele vai pegar o recurso, obviamente tem o comissionamento imobiliário que ele paga, mas ainda assim a perca é muito menor do que se ele fosse deixar o imóvel com a construtora, né? Então, isso a gente demonstra para ele através disso, né? De números, do histórico de negócio que a gente já teve e principalmente, né? Sendo muito transparente com o cliente, porque também muitas vezes a gente pega imóvel que o cliente tem um apego emocional, né? Com o apartamento dele e ele entende que é por isso, por algumas características específicas, o imóvel dele vale muito mais e aí eu não tenho esse mesmo poder de venda. Então, a gente também O speech pontua daí isso. altera, né? Imagino que Altera. sinta. Altera. Então, a gente precisa mostrar para ele, falar, olha, eu vendo o teu imóvel, mas esse aqui é o preço de mercado e isso aqui a gente consegue trabalhar, né? Senão a gente prefere até nem pegar, porque daí a gente assume um compromisso que a gente não consegue cumprir. E tem uma vantagem também nessa transição de modelo da permuta para 2 negócios que vocês fazem, que é a própria comissão da imobiliária, né? Explica pra gente, assim, porque imagino que na permuta você não tem, obviamente, o mesmo ganho que você tem quando você, na prática, está vendendo 2 imóveis, né? É diferente. É um pouco diferente, Michel, mas principalmente
para minha equipe comercial é melhor eu ter a angariação, porque numa venda de lançamento, por exemplo, eu vou pagar um corretor da venda, vou pagar, obviamente, o coordenador, eu tenho uma estrutura hoje com coordenação, gestão e coordenador. Coordenação, gestão e corretor. Então, eu pago 3 pessoas numa venda de lançamento. Quando eu tenho uma angariação, eu consigo remunerar mais pessoas dentro do meu time. Então, eu também vou pagar o meu gestor e também o gestor da angariação e também vou pagar o meu angariador. Então, tem uma cadeia que se beneficia mais Quando tem a comercialmente angariação do terceiro, né? quando tem a angariação do terceiro. E aí eu também tenho a outra questão que a gente falou no início, que é o marketing, que muitas vezes eu vou também usar para prospectar clientes em cima dessa angariação. Vamos entrar um pouco nessa estrutura que você colocou agora, porque foi algo que a gente conversou antes também. Explica como que você chegou nesse modelo, né, de trabalhar com o corretor liderado pelos gestores e ter um coordenador. O que define? Quais são as características de, sobretudo, dessas duas posições de liderança, né, de gerentes e coordenadores? No início, a gente fazia meio que tudo, né? Então, no início éramos eu e a Jéssica, a gente dividia praticamente a gestão da equipe e surgiu da necessidade e também vendo outros modelos. Então, eu trabalhei em outras imobiliárias aqui em Curitiba que tinham modelos muito consolidados e funcionavam muito bem. A gente pegou também essa expertise, mas ela surgiu muito da necessidade que a gente foi tendo. A gente percebeu que, por exemplo, eu não conseguia fazer o acompanhamento de todas as negociações com as incorporadoras, conforme o volume foi aumentando, e aí a gente colocou ali coordenadores para fazer isso. Então, a função dos coordenadores, ele é o relacionamento da imobiliária com o incorporador. Então, é ele que vai alimentar, ele que vai fomentar a incorporadora dentro da imobiliária para os nossos corretores. Vai ser responsável pelo encaminhamento de propostas, vai ser responsável por qualificação do produto da incorporadora para a equipe, então ele faz esse meio de campo. O gestor, a gente, né, começou a entender que nós também não dávamos conta de tudo, a gente precisaria ter gestores para cuidar da qualificação dos corretores, que conforme tu aumenta o processo, tu também vai tendo outras necessidades, e aí a gente não conseguia suprir essa qualificação, esse acompanhamento que precisa para a equipe comercial, e aí a gente então colocou os gestores para fazer isso. Então hoje eu tenho o gestor ele é responsável pelo corretor em si, né? Pelo dia a dia do corretor, o acompanhamento das tarefas dele, o auxílio nas visitas, no negócio, e os coordenadores de produto que a gente tem, ele faz essa interligação com as incorporadoras. E eles fazem um papel muito importante porque o mercado de Curitiba tem muitas incorporadoras. E conforme tu vai trabalhando lançamentos, tu vai trabalhando produtos, é muito difícil para o corretor conhecer absolutamente tudo. Sim. Então, aí entra o coordenador para suprir essa demanda. Que é uma figura de referência para o corretor interno e também para o incorporador, né? Que acaba tendo esse elo ali muito mais qualificado, né? Porque é alguém que está levando o propósito o tempo todo e não é o gerente ou o corretor direto acionando lá o time da incorporadora, imagino, né? O tempo todo. Em termos de estrutura de gestão, então a gente tem esses gerentes na liderança dos times de corretores. Quantos gerentes você tem hoje e quantos corretores atuam em cada time? Hoje a gente tem duas estruturas, né? A gente tem atualmente a estrutura do Água Verde e a estrutura do Batel. Provavelmente até o final do ano a gente start aí a terceira operação daí no litoral. No litoral de Santa Catarina. De Santa Catarina. Uhum. Só que vão ser conceitos diferentes. Hoje, na estrutura de Curitiba, eu tenho no Água Verde são 6 gestores, no Batel são 7. Somando as duas operações, a gente trabalha com algo em torno de 110 corretores aproximadamente, né? Aí eu tenho um diretor também sócio na operação do Batel e um diretor gerente na operação do Água Verde. E aí, então, são 13 gestores São hoje? 13 gestores no total. Com times que não chegam a 10 corretores, né? A média é 8, 9, 8. essa média ali, até porque o intuito ali é o gerente poder também dar o acompanhamento adequado para o corretor. Perfeito. Algumas equipes são um pouco maiores, algumas um pouco menores, mas essa é a média. E o coordenador responde a quem daí nessa... O coordenador responde ao gerente de coordenação. Então, na operação, a gente tem um gerente que ele é o responsável justamente também por essa representatividade dos coordenadores
o trabalho dos coordenadores dentro da Entendi. imobiliária. É um time também, da mesma forma que tem o time de um gerente com os corretores, ainda que no nível de coordenação você tem coordenadores de produto, né, junto com as incorporadoras, liderados por um... Exato, né? Eu tenho como se ele fosse mesmo o gerente desses coordenadores, mas ele não fala sobre as vendas, né, dessa equipe, porque os coordenadores, eles também são corretores, né? Eles fazem o trabalho de corretor normal, só que eles têm o plus aí de ter essas coordenações focadas, e aí eu tenho uma pessoa que coordena essa estrutura essa toda. estrutura. Bom, então a gente falou aqui um pouco sobre a estrutura comercial, né, com os times de gerentes. Hoje você tem 2 operações em Curitiba, com esse plano de expansão para o litoral de Santa Catarina. Legal trazer esse contexto, né? Curitiba, embora esteja no Paraná, a capital do Paraná, tem uma ligação muito forte com o litoral de Santa Catarina, especialmente neste perfil de público de alto padrão. Balneário Camboriú, inclusive, é uma cidade que, pode-se dizer, virou o que virou muito em razão dos curitibanos, né? Num primeiro momento. Hoje é uma cidade que está muito... virou território do agronegócio, vamos dizer assim, mas historicamente, né, Curitiba tem essa relação, então dá para entender, né, esse movimento, assim. Mas eu queria ouvir de você o que motivou essa decisão de abrir uma operação lá, né? A ideia é poder estar mais próximo de incorporadores de lá também, da mesma maneira que vocês fizeram aqui, poder ter mais opção de produto para o cliente daqui, ou aproveitar o cliente que já está lá. O que ensejou essa decisão? Foram, acho que, 2 momentos, Michel. A gente começou a trabalhar, a gente começou a perceber que muitos clientes nossos, quando tu vai levando principalmente o ticket de vendas, eles têm negócios em Santa Catarina. Então a gente fechou vendas aqui e muitas vezes o cliente, vocês não querem pegar um imóvel meu que tem na praia, se eu tenho um apartamento em Itapema, eu tenho isso, eu tenho no litoral. E a partir daí que a gente começou a entender uma possibilidade de mercado. Mais recentemente, a gente viu que o VGV que a gente teve no litoral de Santa Catarina, mesmo sem ter uma operação lá, foi bastante expressivo. Então a gente vendeu muito para curitibanos que compraram no litoral, fizeram investimentos lá. E como o mercado de balneário, como tu citou, Itapema, ele teve um boom muito, muito grande, muitas pessoas do mercado imobiliário daqui foram atuar lá. E aí a gente tem amizades, então a gente começou a buscar essas informações com o pessoal, né, que estava atuando lá, e a gente confirmou essa tese, né, que tem muito curitibano que desce, muitas pessoas do Paraná, do litoral do Paraná, que vão comprar e fazer investimentos no litoral de Santa Catarina. E a partir daí a gente, se eu tô conseguindo fazer um volume de vendas bom sem ter uma operação lá, talvez eu tendo uma operação lá para pegar o cliente que, por exemplo, foi passar um final de semana, não avisou o corretor, eu tenho uma operação fixa lá, eu consigo atender esse cliente. Tem uma operação com alguns corretores, com um gestor lá, que também vão trabalhar, obviamente, os produtos de lá, mas pode servir como um suporte para a equipe de vendas daqui. Então, a partir disso ali, a gente começou a desenhar essa operação. Ela não estava desenhada ainda quando a gente... Não era a ideia, né, da gente fazer esse movimento, mas a gente viu uma possibilidade aí de crescimento. Desenhamos, então, esse formato. Qual que é a previsão dessa nova unidade? Provavelmente até o final do ano a gente está Até o final de 2026. inaugurando isso. Exatamente. Perfeito. Você saiu desse movimento, né, que a gente começou lá, relembrando, 2020, 6 corretores, para agora, 6 anos depois, você está aí com mais de 100 pessoas no time e essas 13 lideranças, né, esses 13 gestores. Como que foi formar esses caras, assim? São todos gestores que vocês formaram dentro de casa, vocês trouxeram gente que já tinha experiência de gestão de fora, porque essa é uma grande dor da expansão, né? Como você desenvolver novos líderes que dão capilaridade para o negócio para que ele não cresça de uma forma muito verticalizada e que te onere o tempo que a gente falou lá no início, né? Michel, é um desafio, né? Você expandir, você crescer, ele é um desafio muito grande. A operação hoje, ela tem um mix, né? Eu tenho um pouco de pessoas que a gente desenvolveu dentro de casa, que conhecem a cultura. Hoje, um dos meus sócios, que é o Carlos, ele foi meu corretor há 4 anos e meio atrás, porque ele começou com a gente com alguns meses de operação. Hoje ele foi coordenador, ele passou por o processo de gestão, hoje ele é um dos sócios nossos. Então a gente tem preferência por subir pessoas que estão conosco. Mas muitas vezes a gente tem que também buscar de mercado, tendo em vista aí a necessidade muitas de você ter pessoas ali para atender, né, os clientes, e você também ter um pouquinho de outras expertises, que eu acho que é importante, né? Então você vai pegar muitas vezes uma experiência de um outro gestor que teve numa outra empresa, que tem ideias legais, que trabalha de uma outra maneira
maneira que talvez possa ser interessante. Então, eu acho que essa diversidade, ela faz muito bem pra gente hoje, né? A gente ter essas duas vertentes. Mas a preferência, ela ainda é para pessoas que sabem a nossa cultura, que, Uhum. né, começaram com a gente, até para valorizar os profissionais que estão com a gente. Essa é a nossa prioridade, digamos assim. É interessante porque o desejo de moldar um profissional, né, aculturado, não pode ser uma barreira para a expansão da empresa, né? Acho que também tem isso, né? A decisão de trazer alguém de fora. Acho interessante que você traz de valorizar outras visões, porque o que a gente mais ouve é o contrário, né? De que, prefiro formar porque o cara de fora já vem cheio de vício. É um discurso bastante comum, né? Acho interessante você trazer um contraponto a isso, de alguma forma. A diversidade de visão faz diferença, né? Com certeza. E realmente, né? Vem muito com muitos vícios também, mas também vem com muitas coisas boas, né? Basta você saber separar e aproveitar o que ele traz de conhecimento, de o que ele pode agregar de ideias. Então, esse mix, ele funciona muito bem. Eu digo que eu sou um eterno inconformado, né? Para mim, nunca nada tá bom, né? Então, eu tenho que estar É, sempre buscando algum tipo de melhoria. A expansão, ela se faz, às vezes, na necessidade. Como a gente tem uma prospecção de clientes muito alta, né? A gente tem um volume de captação de clientes muito forte. Muitas vezes eu precisei buscar em mercado outro gestor com um pouquinho mais de experiência, que tivesse um timing mais rápido de montar a equipe, para que eu não precisasse reduzir, por exemplo, essa prospecção, né? Mas que aumentasse a equipe, que eu tivesse uma equipe maior com capacidade de atender esse volume de clientes gerados. quando você falava, eu fiquei pensando aqui que o que a gente chama de vício, a outra empresa pode chamar de cultura, né? Exato, Às exato. vezes não é uma questão. O vício pressupõe um hábito ruim, mas às vezes é um processo que foi feito tantas vezes e que na operação da outra empresa pode fazer sentido, né? Então, acho que vale esse reforço aqui, né? Repensar essa ideia de atração de profissionais em níveis de liderança de outras empresas que podem ser importantes no momento que você precisa acelerar o crescimento da empresa, né? Não vai ter o tempo de desenvolver. Perfeito. E muitas vezes, óbvio, a gente escuta, eu gosto de escutar muito a minha equipe comercial, então tudo a gente discute bastante, eu gosto de ter ideias novas, muitas coisas, obviamente, a gente não faz, a gente não implementa, mas muitas coisas fazem sentido para dentro da operação e a gente traz, né, sem problema algum. E essa troca, Michel, ela também acontece entre alguns diretores, alguns donos de outra empresa, então muitas vezes eu tenho um relacionamento, eu acho que a gente tem que ter um mercado muito saudável, sabe? Eu procuro ter um relacionamento muito bom com outras empresas Sim. para que a gente troque figurinha mesmo, converse, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, vamos testa desse modelo, porque eu acho que, cara, o mercado imobiliário ele é gigantesco, ele dá oportunidade para todo mundo. Então não tem por que muitas vezes você, não, deixa eu segurar o ouro aqui, não vou compartilhar uma ideia com ninguém. Eu sou um pouco averso a isso. Posso estar errado, mas esse é o meu ponto de vista. Diego, para finalizar aqui o nosso papo, a gente já está caminhando para a reta final. Eu queria que você trouxesse uma leitura de como você vê o momento do mercado de lançamentos aqui na cidade, né? Porque eu entendo que você tem uma visão bastante privilegiada no sentido de ser alguém que estruturou um negócio do zero no momento em que estava tudo se transformando absurdamente, né? Que era o que a gente falou ali do final da pandemia, um processo profundo e acelerado de digitalização das empresas, de mudanças no comportamento do consumidor, e que hoje, passados 6 anos desde a fundação da V6, eu olho para esse período com um período em que a gente teve surgimento de outras empresas, a exemplo de vocês, incorporadoras novas vindo operar no mercado de Curitiba, ou empresas novas que surgiram aqui, ou é o caso, por exemplo, de empresas como a Embraed, que já é super tradicional em Balneário e veio para cá. Então, você, sendo parceiro dessas incorporadoras, né, imagino que tem uma visão aqui que queria que você compartilhasse, né, com quem está nos ouvindo, como é que você enxerga o cenário de lançamento em Curitiba hoje? Olha, Michel, o cenário de lançamento de Curitiba ele está muito positivo, né? A gente percebe que as incorporadoras que estão lançando estão tendo resultados fantásticos. Penso que muitas vezes o incorporador, ele, né, por questões políticas, por questões econômicas, fica um pouco receoso de fazer ou de dar prosseguimento em alguns projetos, mas os que estão lançando, os que estão indo para mercado, eles estão colhendo um fruto muito, muito positivo. Eu percebo que as incorporadoras, elas procuram um pouco mais, elas estão procurando recentemente um pouco mais as imobiliárias para lançar, para ter expertise de mercado, para
para fazer uma consultoria mesmo. Então, a gente faz isso com diversos parceiros que a gente tem aqui, e isso tem ajudado muito, porque quanto mais assertivo a incorporadora lança um projeto, melhor para todo mundo, melhor para ela, melhor para a gente que vai ter mais facilidade em vender. E isso também foi um gatilho, Michel, que a gente percebeu que começou após a pandemia, né? Das incorporadoras sentarem e perguntarem para as imobiliárias, olha, eu tenho um terreno aqui, o que vocês acham que eu lanço, como que eu lanço, como que esse público compra, como que ele não compra, o que eu coloco na planta, o que eu não coloco. Então, antes vinha o contrário, antes vinha da incorporação, né? Vinha da engenharia da incorporação e o comercial tinha que vender. Hoje você tem um pouco mais de troca com algumas incorporadoras, e isso tem feito o sucesso de vendas que a gente está vendo nos últimos lançamentos que a gente teve. Dá para dizer que a imobiliária reposicionou o lugar dela na relação com a incorporadora. Não, com certeza, com certeza. A gente vê que o mercado já olha um pouco mais de respeito para as imobiliárias. A gente percebe que tem muita empresa que investe muito na qualificação profissional, né, na qualificação do corretor, algo que antigamente você não via tanto. E principalmente o respeito entre as empresas de venda e as incorporadoras, né? Isso tem sido uma tônica do mercado e a gente tem conseguido trabalhar projetos de uma forma muito positiva com essa relação. Eu vejo que a incorporadora, talvez por ter lá o time em geral, né, o time de produto de engenharia, quando não, né, quando também constrói, traz uma visão de gestão mais profissional e que em algum momento chocava com a imobiliária, só que hoje a gente vê imobiliárias como a V6, que a gente percebe até no teu diálogo, na forma como você se expressa, que tem uma outra linguagem, assim, né, porque durante muito tempo a área de vendas, o comercial, era coisa dos malucos, né, e a gente vê agora esse método, então não me parece à toa que dentro dessa relação das imobiliárias que vendem lançamentos e as incorporadoras é onde talvez a gente mais consiga perceber o valor e o quanto as imobiliárias têm se profissionalizado em termos de gestão mesmo, né, de ter um olhar mais profissional, né, para a gestão do negócio. Exato, Michel. E eu entendo que a partir da pandemia, você precisou separar o joio do trigo, né? Ou você investia em qualificação da tua equipe, ou você ficava para trás. Então, algumas empresas, elas ainda têm essa resistência, né? Por isso que tu tem, às vezes, o mercado de corretagem, o mercado dos corretores de imóvel, que o público tem uma certa aversão. Mas, atualmente, muitas empresas, elas entenderam essa necessidade e elas realmente qualificam o seu time de vendas. Que não é perder tempo, né? Investir tempo nesse profissional, trazer qualificação para ele, usar justamente a estrutura das incorporadoras, que, como tu falou, ela é uma estrutura mais engessada, uma estrutura já mais consolidada, e muitas vezes tu usar essa ferramenta das incorporadoras com coordenação, com gerentes, com pessoas de extrema qualidade, porque também para tu estar numa incorporadora, né, tu tem que ter um nível diferente, e usar essa ferramenta para auxiliar na qualificação do teu time. Eu acredito que nos próximos anos o mercado imobiliário ele vai muito para essa tônica e ele vai se transformar muito com as parcerias, né? Porque eu não consigo ter isso com todas as incorporadoras. Eu tenho que ter isso com algumas incorporadoras. Então a gente vai, obviamente, priorizar as incorporadoras que nos priorizam. Eu abro o meu salão de vendas, eu dou espaço para que as incorporadoras estejam ali, mas ela precisa ver muitas vezes essa troca. Eu acho que essa vai ser a tônica do mercado imobiliário nos próximos anos. Estamos falando de uma disrupção bem interessante, porque historicamente a gente tem um mercado concentradíssimo, né, de poucas incorporadoras e uma profusão de imobiliárias. Então era uma disputa ali para conseguir agora, à medida em que a imobiliária se profissionaliza, entende a vocação dela, o perfil do cliente, ela já pode e deve, né, escolher melhor os parceiros, e aí não é sobre a questão de quem é melhor ou pior em produto, mas aquela que está mais alinhada com o perfil de cliente e alinhada culturalmente também, né, nessas relações de parceria, né? Exatamente. E isso é uma troca, realmente, né? Ele é um ganho das duas partes, porque eu trabalhei em incorporadora também, então eu vejo que algumas incorporadoras, o principal gargalo dela é, peraí, se eu vou colocar meu produto para as imobiliárias, como que esse corretor vai vender? Talvez ele não vá vender da forma correta, talvez ele não vá passar as informações corretas. Então, quando tu tem essa proximidade, fica muito mais fácil que a incorporadora ela vai fazer uma mitigação, né, desses problemas que podem surgir com o cliente, porque muitas vezes vai estourar na incorporadora, né? Uma informação errada que a imobiliária passa, ou uma falta de informação que não chega para o cliente, principalmente falando de lançamentos, vai estourar na incorporadora com certeza.
Diego, quero te agradecer aqui por estar com a gente. Obrigado pela sua participação aqui no Modo Avião. Eu que agradeço, Michel. Fico à disposição para todo mundo que vier para Curitiba aí, quiser conhecer a V6, quiser sentar, tomar um café. Estou à disposição aí de vocês e venham para o Cúpula, porque o evento é realmente sensacional. Maravilha, Diego, muito obrigado. No link desse episódio você tem, na descrição desse episódio, você tem mais informações sobre o Cúpula Summit e essa experiência das visitas presenciais. E se você que nos acompanhou até aqui gostou desse episódio, comenta aqui, manda para o seu time e eu te vejo em mais um episódio. Até a próxima semana no Modo Avião. Modo Avião é um conteúdo original e Mob Report, com realização da Cúpula, com apoio de Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Cred Aluga, Arbitralis e Remax. Na apresentação, Rodrigo Werneck, Renata Maciel e Michel Prado, com roteiros de Ângela Matos, produção Isabelle Saldanha e Ângela Matos, coordenação de produção Fabiana Fortes, direção de conteúdo Michel Prado, direção de produção Grace Nardelli, edição e pós-produção Dice Masters Podcasts Multimídia.